de Deus, segundo a Bíblia, como que Jesus ele mostrou um entendimento importante aos discípulos para que houvesse na vida deles um crescimento espiritual dado pela parte do Senhor. E diz assim na palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 20 e versículos seguintes. Diz assim: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. Versículo 22. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Porque, versículo 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Aqui Jesus estava passando com os seus discípulos e algo chamou a atenção dos discípulos de Jesus. Eles avistaram uma figueira que Jesus no dia anterior havia amaldiçoado. E o interessante é que essa figueira, que é uma árvore que produz figos, ou deveria produzir figos, ela havia secado desde o início dela até a sua raiz. E isso chamou a atenção de Pedro. Pedro era alguém que observava as coisas à volta dele, e ele viu e falou assim: olha, mas a figueira que tu amaldiçoaste ontem, Jesus, ela secou até na raiz. Aí Pedro falou isso para Jesus, e Jesus falou a Pedro: ó Pedro, eu te digo algo, se vocês tiverem fé e vocês começarem a dar ordem em cima dessa fé que vocês precisam ter, dentro da palavra, dentro do que ensino, dentro do que eu tenho ensinado para vocês, é assim que vai acontecer. Tudo pela fé nas suas vidas vão se tornar uma realidade. Crendo, tê-lo-eis. É isso que Jesus estava falando. Irmãos, quando a gente fala de cortar mal pela raiz, vem o significado da gente tirar e cortar tudo aquilo que nos está impedindo de viver a vontade de Deus, de sermos pessoas libertas, curadas, pessoas fortalecidas e cheias da presença de Deus. O cortar da raiz seria tudo aquilo que não está gerando bons frutos na sua vida. Pelo contrário, está sendo um atrapalho, um impedimento, algo ali que está ali parando você e paralisando as bênçãos que poderiam estar acontecendo se essa raiz de mal não estivesse crescendo junto com as raízes boas. E a raiz do mal precisa ser cortada e retirada. É igual no meio de uma plantação, no meio de um jardim. Imagina se tem uma planta ali que está com a raiz danificada, com uma raiz ali que está com alguma praga, que está ali com algum mal nela, e aquilo ali, se enraizar para a terra, vai passar para as raízes de outras o quê? Plantas. E aí o que? Vai matar toda a plantação. Então, bom, a pessoa que é bom em jardim, que é bom em cuidar da terra, ela observou que tem uma árvore ali que já está contaminada. O que ela vai fazer? Ela vai retirar, ela vai cortar desde a raiz, ela vai arrancar desde a raiz, para que aquilo ali não venha o quê? Prejudicar toda a plantação. Assim também é a nossa vida. Coisas que estão nos prejudicando em comunhão com Deus, atrapalhando a nossa vida de oração,
talvez comportamentos, talvez má companhia, talvez um entendimento errado, fora das escrituras da palavra, talvez aí uma desobediência que você deixou entrar no seu coração de alguma forma. Tudo isso precisa ser cortado, para que a raiz do mal não vá o quê? Brotando. Assim também a Bíblia fala, nós temos que cortar toda a raiz do mal, para que ela não vá brotando e aquilo não se transforme depois, irmãos, numa árvore que está dentro de você. Porque a raiz do mal, se ela for brotando, daqui a pouco ela vai gerar o quê? Perturbação. A Bíblia fala sobre isso. Tomar cuidado que uma raiz de amargura não entre dentro de você e depois não venha a ser gerado o quê? Tamanha perturbação. Então toda a raiz do mal precisa ser o quê? Cortada. Tudo aquilo que não está frutificando, não está de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas, nós precisamos cortar e retirar. Para quê, pastor? Para que nós venhamos continuar a frutificar. Para que a gente continue sendo uma árvore quê? Uma árvore boa, disposta a obedecer à voz de quem? De Deus, disposta a cumprir a vontade de Deus aqui terrenamente. Por que será que Jesus ali amaldiçoou a figueira para que ela se secasse? Por que será que aconteceu aquele fato? Será que era só para mostrar e ensinar os discípulos a terem fé, pastor? Ou aconteceu algo ali nessa passagem para Jesus fazer isso com a figueira, que era uma árvore que deveria produzir filhos? Vamos ver o que ensina as Escrituras. Aí em Marcos, capítulo de número 11, só que no versículo de número 12, diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus havia saído de Betânia e Jesus sentiu fome. Por que Jesus sentiu fome? Porque Jesus, ele tinha a natureza, quando ele estava aqui, em terra, a natureza 100% humana. Então Jesus, ele sentia fome, Jesus, ele sentia sede, Jesus chorava, Jesus sorria. Jesus na cruz sentiu o quê? Sentiu dor. Então Jesus, quando ele esteve aqui terrenamente, além dele ter a natureza 100% divina e ser Deus, ele também tinha a sua natureza 100% o quê? Humana. E Jesus teve fome e sentiu vontade de comer o quê? Algo. E isso ele estava no caminho de Betânia, diz aí da palavra de Deus. E continua, versículo 3: vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma o quê? Coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Mas Jesus foi lá procurar. Ele viu uma árvore, figueira, que era para se produzir o quê? Figos. Uma árvore que deveria dar o quê? Frutos. Aí Jesus chega lá e Jesus observa e sente vontade de comer do fruto daquela quê? Figueira. Mas quando ele chega lá, ele observa que a figueira, ela só tinha o quê? Folhas. Ou seja, a figueira era uma árvore aparentemente que parecia ser uma árvore que frutífera, mas não era. E ainda diz a Bíblia que provavelmente ela não teria frutos porque não deveria ser o tempo dela. Mas será que era somente por isso? Ou aquela figueira já há muito tempo já estava deixando de frutificar? Ah, pastor, mas a pessoa pode perguntar, mas não era tempo de figo. Como é que Jesus iria encontrar figo na figueira se não era tempo de figo? Lembre-se que Jesus, além de ter a sua natureza 100% humana, Jesus também possui a natureza 100% o quê? Divina. Então, Jesus tendo a natureza 100% divina, se Jesus quisesse comer o fruto de uma árvore, aquela árvore teria que oferecer o fruto a Jesus, porque Jesus tem a natureza 100% do Criador.
se Jesus fosse o dono da figueira. Então a figueira, ela poderia produzir frutos a Jesus, mesmo que não fosse o quê? O tempo de figos, porque a natureza 100% divina de Jesus poderia oferecer o milagre à figueira dela produzir frutos, mesmo não sendo o quê? O tempo de ser produzido. Irmãos, aqui então se mostra na passagem que a figueira ali, ela continuou ali tendo folhas e fruto nenhum que ela ofereceu. Assim como muitas pessoas, irmãos, que talvez estão levando uma vida só de aparências, mas muitas das vezes frutos Jesus não tem o que encontrar. A gente tem que observar e ver se as nossas raízes não estão crescendo em maldade, ou se as nossas raízes não estão crescendo fora da palavra de Deus, ou fora daquilo que é certo. Porque a pessoa que ela cresce com raízes más, com comportamentos maus, com comportamentos que estão fora da palavra, fora do entendimento de Deus, ela pode até um dia frutificar, mas ela vai frutificar frutos de maldade. Muitas das vezes vai frutificar frutos de violência, frutos ali muitas das vezes de negatividade, muitas das vezes frutos que vão gerar sobre a própria vida da pessoa sofrimento, tormento, tristeza, perturbações. Porque a Bíblia não fala que a raiz de amargura, se ela for brotando e crescendo, ela pode depois ser transformada numa perturbação. Ou seja, a pessoa passar por batalhas espirituais, por tormentos, né, que ela não deveria passar se ela não tivesse deixado a raiz do mal crescer na sua vida. É por isso que a pastora ensina aqui dentro da palavra de Deus que nunca se deve, irmãos, guardar mágoa, ressentimento, ódio, raiva no coração. Por isso que é importante se liberar o quê? Perdão, e resolver também as coisas mal resolvidas, para que a raiz mal não vá crescendo, depois não vai crescendo, formando uma árvore, depois vai acontecendo de frutificar o quê? A maldade, e a pessoa ser tomada por espíritos de perturbação. Então tem que tomar cuidado. Aqui a figueira deveria ser uma árvore boa e produzir o que? Bons frutos. Não, mas ela só tinha o que? Folhas. E ela não estava produzindo o que? Nada. Nem para o Criador ela não estava querendo produzir. Porque pelo poder da palavra, pela autoridade que Jesus possui na sua natureza 100% divina, se ele quisesse comer o fruto da figueira, a figueira teria que oferecer a Jesus. Porque ele tem a natureza 100% que? Divina. Ele é Deus. Por exemplo, tudo que Jesus determinava pela palavra acontecia. Tudo que Jesus falava a respeito da vida de uma pessoa, para ela ser curada, liberta, transformada, o que? Acontecia. Então aqui, a raiz da figueira não estava sendo uma raiz o quê? Não estava sendo uma raiz o quê? Frutífera. Ela não estava sendo obediente à voz do Criador do dono dela. Ela não produziu nada, ela só tinha o quê? Folhas. Ela não estava produzindo nada. Talvez há muito tempo aquela figueira já não produzia mais nada. E o que Jesus entendeu? Ué, para que vai se manter uma árvore de figueira no meio do caminho só para ter o quê? Folha. Desperdício. Poderia ter uma outra árvore aqui, né? Que frutificasse. Jesus pensou na hora. Isso é, algum dia alguém passar e querer comer fruto dessa figueira, ela não dá fruto, o que ela está fazendo aqui? Poderia ter uma outra árvore plantada nesse quê? Nesse lugar, que fosse o quê? Produtiva. Foi isso que passou na mente de Jesus. Jesus sendo Deus, irmãos, ele estava corretíssimo. Como que uma árvore que não é frutífera está num lugar onde as pessoas vão passar para comer fruto?
Que utilidade teria uma figueira que só produz o quê? Folhas. Imagina, alguém te dá uma árvore de fruta, mas ela só produz folhas. Ela só produz flores. Que utilidade vai ter uma árvore que é frutífera que só produz o quê? Folhas. Nenhuma utilidade. Se ela é uma árvore de produzir frutos, ela tem que produzir o quê? Frutos, não folhas. Não é não. Uma figueira estava sendo o quê? Útil até, não estava podendo oferecer mais nada, nem ao Criador, nem pelo poder da palavra, ela não estava conseguindo frutificar mais. Aí ele diz: e diz assim: e Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais, você entendeu? Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Irmãos, Jesus achou aquilo tão absurdo, uma árvore frutífera não obedecer nem à voz do Criador, que Jesus falou: então nunca mais. Se você não quer produzir, então nunca mais nasça fruto de ti. Por quê? Ao poder da palavra e ao poder do nome de Jesus, as coisas têm que acontecer. Não adianta. Jesus é a maior autoridade existente no céu, na terra e debaixo da terra. Ao poder do nome de Jesus, as coisas têm que acontecer. Se não tem acontecido, aquilo não está sendo útil à vontade de quem? De Deus. Aquilo não está tendo utilidade àquilo que Deus deseja o quê? Realizar e fazer. Por isso que as nossas raízes precisam ser sempre o quê? Boas. Para a gente produzir o quê? Bons frutos. Tem pessoas, irmãos, que quando ela deixa a raiz do mal crescer na sua vida, ela acaba perdendo a vida precocemente. É aquela pessoa que não corta o mal pela raiz. É aquela pessoa que ela vai fazer um exame, aí o médico fala para ela, o médico ali é usado por Deus e fala assim: ó fulano, você está com isso. A partir de hoje você precisa cortar isso da sua vida, precisa fazer isso, ter esse comportamento e parar de fazer isso e isso. A pessoa, muitas das vezes, talvez na sua ignorância, tomada da ignorância, ela pensa que a pessoa que é estudada não está falando que é sério, e ela não tem um comportamento de mudança, ela não corta o mal pelo quê? Pela raiz. E muitas das vezes é tomada por um espírito de enfermidade que danifica o corpo dela. E ela perde a vida o quê? Precocemente. É igual aquela pessoa que ela é envolvida com vícios. Vai perdendo a vida por quê? Precocemente. Os órgãos vão sendo o quê? Prejudicados, vai perdendo a vida precocemente. Aquela pessoa que ingere coisas tóxicas no organismo, ela está perdendo a vida o quê? Precocemente. Ela está ali acabando com os órgãos dela. Ali o corpo vai chegar a uma idade que ele não vai aguentar, não vai suportar, e vai acabar partindo antes do quê? Da hora. Não é a vontade de Deus que a pessoa vai, mas ela, não teve cuidados com a sua saúde, não cortou o mal pelo quê? Pela raiz. Assim também, igual a pessoa que ingere em excesso, que ela não sabe o quê? Regrar. Ela muitas das vezes não sabe ali se educar o seu organismo, e vai ingerindo tudo em excesso. Vai prejudicando o corpo, vai prejudicando os órgãos, vai prejudicando a vida dela, vai sendo tomada por um espírito de enfermidade, e por ela não cortar o mal pela raiz, ela morre precocemente. Quantas pessoas talvez não passam por isso, irmãos? Porque ainda não aprenderam a cortar o mal pela raiz na sua vida e na sua quê? Saúde. Mas tem pessoas que talvez vivam isso também na vida espiritual. É aquela pessoa que não corta o mal. Ela talvez está tomada por um espírito de depressão, de angústia. Ela não busca ajuda, ela não
corta o mal, ela não começa a combater para repreender aquilo, para vencer aquela batalha espiritual da mente. Ela não cuida do seu emocional, ela não corta o mal pela o quê? Pela raiz. Então o diabo vai enganando, o diabo vai a perturbando, daqui a pouco o diabo faz ela tomar uma decisão o quê? Maligna. Porque a pessoa não buscou ajuda, a pessoa não buscou orientação, a pessoa não buscou combater contra aquela artimanha do inferno. É assim igual a pessoa também que é cheia de mágoa, cheia de raiva, cheia de ódio, cheia de ressentimento, não libera perdão. Ela não está cortando o mal pela raiz, pelo contrário, a raiz de amargura está crescendo, e aquilo vai gerando perturbação. Depois da perturbação, o que vem? A morte espiritual. Quantas pessoas talvez não estão assim, irmãos? Não aprenderam a cortar o mal pela raiz, não aprenderam a combater contra os espíritos de enfermidade, não aprenderam a combater contra as opressões da mente, combater contra os pensamentos malignos, combater contra os pensamentos de maldade. Talvez está deixando a raiz má crescer. Jesus não. Na hora que Jesus viu, se a figueira não faz nada, não obedece nem a palavra, não está obedecendo nem a voz do Criador, então ela não presta para estar aqui. A partir de amanhã ela não vai estar aqui mais nesse lugar não. Jesus já cortou-lhe o mal da figueira na mesma o quê? Na mesma hora. E não deixou ela ter mais. Já cortou na mesma o quê? Mesma hora. No ano, dia seguinte, quando os discípulos chegaram, nem a raiz estava ali para contar a história. Até a raiz havia o quê? Se secar. Irmãos, é assim que nós temos que fazer com o mal. Você identificou o problema na sua vida, a batalha que você está vivendo, você já tem que entrar na oração e cortar o mal pela raiz. Você viu que algo está te induzindo, te tirando a palavra da presença, você já corta da sua vida, você tira da sua vida. Aquele comportamento, aquela atitude, aquilo que te afasta de Deus, você já deixa de fazer isso, é cortar o mal pela raiz. Você fala, esse comportamento eu não vou ter mais na minha vida. Essa atitude eu não tenho mais na minha vida. Isso eu já não vou colocar o meu corpo, não vou gerir o meu corpo mais. Cortar o mal pela o quê? Pela raiz. Nesse tipo de ciclo de convivência eu não convivo mais. Acompanhar essa mente, essa pessoa, não acompanho mais. Vou cortar o mal pela raiz. Isso está te prejudicando a minha comunhão com Deus, está me afastando de Deus, está me tirando do propósito, está me impedindo de frutificar. Porque se você não cortar o mal pela raiz, irmãos, você vai acabar sendo cortado. Se você não tomar uma atitude e falar, não, eu vou cortar o mal da minha vida, não vou aceitar mais o engano de Satanás, não vou aceitar mais o espírito de doença, não vou deixar o mal tomar meu corpo mais, começar a cuidar da minha saúde, começar a cuidar da minha vida espiritual, do meu emocional. Se você não tomar uma decisão,